Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero trazer um review de uma obra maravilhosa que se trata da Teologia Sistemática de Lewis Pew Schaefer. Queridos, são 2 livros, olha só o tamanho desses livros. Uma teologia muito boa que não pode faltar na sua biblioteca. Então, nesse vídeo, nesse review, eu quero tratar apenas do primeiro livro, o tomo 1, de Lewis Pew Schaefer, que vai do volume 1 ao volume de número 4. Só que antes de entrarmos no review, eu quero fazer um convite. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o seu like ajuda o YouTube a engajar o canal com mais pessoas, e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o canal a crescer e o irmão em sua caminhada cristã. Então, dito isso, vamos ver esse volume 1, tomo 1 da Teologia Sistemática de Lewis Pew Schaefer. Então, meus irmãos, aqui se encontra a Teologia Sistemática de Lewis Pew Schaefer, que nós vamos tratar do tomo 1. Como vocês podem ver, olha a grossura desse calhamaço, tomo 1, de Lewis Pew Schaefer. O tomo 1 traz volume de 1 a 4, da editora Ragnus, capa dura, ó. Um ótimo material. Aqui nós temos a contracapa. Quem foi Lewis Pew Schaefer? De 1871 a 1952, vai dizer que nasceu em um lar cristão, sendo filho de pastor. Formou-se em música na Faculdade e Conservatório de Orbelin, nos Estados Unidos. Dono de uma bela voz, Schaefer começou ainda jovem seu ministério cantando. Posteriormente, tornou-se evangelista. Sua amizade com Scofield, que teve início em 1903 e foi até a morte do famoso pregador em 1921, influenciou e redirecionou seu ministério. Em 1922, mudou-se para Dallas, no Texas, com o propósito específico de fundar o Seminário Teológico de Dallas, fato que ocorreu em 1924 e onde serviu como presidente catedrático de Teologia Sistemática até sua morte em 1952. A teologia de Schaefer caracteriza-se como bíblica, calvinista, pré-milenística e dispensacionalista. Porém, acima de tudo, ele foi um poderoso expositor da graça de Deus. Então, aqui já diz o que essa teologia trata. Ela é bíblica, que trabalha com a Bíblia, calvinista, ou seja, a sua soteriologia é baseada nos ensinos de Calvino, e também ela é pré-milenista, crê no reino literal de Cristo de 1000 anos na Terra, dispensacionalista, tanto pré-milenista e dispensacionalista é a forma correta, adequada de interpretar a Bíblia, porém, acima de tudo, ele foi um expositor da palavra. Vale lembrar também, eu creio que não sei vai estar nesse tomo ou no outro, que ele é cessacionista. Então, dito isso, editora Ragnus, vamos abrir. Temos aqui a folha de proteção, a folha de rosto, uma dedicatória bem, essa teologia é bem, podemos dizer, bem antiga no mercado. É copyright 1948 e 1976 por Dallas Theological Seminary. Então, bem, aqui nós vamos ter o prefácio bem exaustivo. Agora vamos trabalhar aqui os programas divinos das dispensações, a igreja, o corpo de Cristo. Então ele vai trabalhar essas partes antes de entrar no sumário, a conduta humana e vida espiritual,
angelologia, tipologia, ele traz sobre tipologia, profecia, a posição presente de Cristo no céu, muito interessante, agradecimento, e aqui nós temos o índice, né? Então vamos aqui, o índice vai trabalhar aqui é o volume 1, vai trazer os prolegômenos, capítulo 1, é dividido em volume e capítulo. Capítulo 2 inicia com a bibliologia, aí no capítulo 3 tem a revelação, capítulo 4 a inspiração, capítulo 5 a canonicidade e autoridade das escrituras. Você pode estar lendo aí os subtópicos, né? Aí temos aqui o capítulo 5, iluminação, no caso, capítulo 5 é a canonicidade, né? Capítulo 6, a iluminação, capítulo 7, a interpretação, capítulo 8, a vivificação, capítulo 9, a preservação. Aí no capítulo 10 ele trabalha aí com a teontologia, a introdução à teologia, capítulo 11 vai falar sobre argumentos teístas naturalistas, né? Vai trazer aqui, capítulo 12, as teorias antiteístas, vai trabalhar refutando as ideias heréticas sobre Deus, como gnosticismo, agnosticismo, ateísmo, evolucionismo, etc. Como está aqui, podemos ver, né? Capítulo 13, a personalidade de Deus. Capítulo 14, os atributos de Deus. Capítulo 15, os decretos divinos. Capítulo 16, os nomes da divindade. Aí vai entrar aqui no capítulo 17 com trinitarianismo, introdução ao trinitarianismo, sobre a doutrina da Trindade, que é uma doutrina cristã ortodoxa. Não cremos no unicismo, no monoteísmo absoluto, como os judeus creem, os unicistas creem, por mais que Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, vai dizer: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Ali no Shema, a palavra final é errade, que é um monoteísmo composto, podemos dizer assim, um único, é como se fosse em Gênesis, quando Deus fala o homem e a mulher se tornar uma só carne, ele também é errado. Então, temos essas diferenças que somente o hebraico vai nos revelar. Então, capítulo 17, que é uma introdução ao trinitarianismo. Capítulo 18, prova da doutrina da Trindade. Capítulo 19, Deus o Pai. Capítulo 20, Deus o Filho, sua pré-existência. Capítulo 21, Deus o Filho, seus nomes. Capítulo 22, Deus o Filho, sua divindade. Capítulo 23, Deus o Filho, sua encarnação. Capítulo 24, Deus o Filho, sua humanidade. Capítulo 25, Deus o Filho, a kenosis. Capítulo 26, Deus o Filho, a união hipostática. Interessante. Capítulo 27, Deus o Espírito Santo. Aí ele completa todo o arcabouço trinitário. Aí que nós já entramos no volume 2, que abre com a angelologia, e vocês podem ver que começa no capítulo 1 de novo, porque está abrindo outro volume. A introdução à angelologia, capítulo 2, fatos gerais a respeito dos anjos, capítulo 3, participação angelical no problema moral, capítulo 4, satanologia, uma introdução, capítulo 5, satanologia, a carreira de Satanás, capítulo 6, satanologia, o caráter maligno de Satanás, capítulo 7, satanologia, o cosmos satânico, capítulo 8, satanologia, o motivo de Satanás, capítulo 7, capítulo 9, satanologia, o método de Satanás, capítulo 10, demonologia. Então, querido, essa sistemática é uma que trabalha a angelologia de forma mais exaustiva que nós temos. Ela não deixa nada de fora, e nas cadeias dos anjos, tanto os anjos bons como os anjos maus, ela dá um banho de conteúdo. Ainda que eu não tenha me aprofundado, mas li algumas coisas, é muito bom. Outra teologia trabalha muito bem o conceito da angelologia, é a teologia de Walter Brunelli. Aí entramos aqui na antropologia, que é o capítulo 11, uma introdução à antropologia, a doutrina antropo dos homens, né? Capítulo 12, a origem do homem. Capítulo 13, a parte material do homem. Capítulo 14, a parte imaterial do homem na criação. Capítulo 15, o estado de inocência. Capítulo 16, a queda. Capítulo 17, introdução à hamartiologia, que entra a doutrina do pecado no homem.
né? Interessante aqui que trabalha junto com a antropologia. Capítulo 18, o pecado pessoal. Capítulo 19, a natureza pecaminosa transmitida. Capítulo 20, a imputação do pecado. Capítulo 21, o estado do homem debaixo do pecado e a sua relação com Satanás. Capítulo 22, o pecado do cristão e o seu remédio. Capítulo 23, a punição. Capítulo 24, o triunfo final sobre o pecado. Então, querido, estou praticamente 9 minutos falando só sobre o sumário. Abrimos aqui o volume 1 com prolegômenos. Podemos ver aqui, palavra teologia, vai ensinar aqui o termo teologia. Segundo seus aspectos etimológicos, é um vocábulo composto de duas palavras gregas. Theos, Deus, e logos, discurso ou expressão. Tanto Cristo, a palavra viva, quanto a Bíblia, a palavra escrita, são logos de Deus. Eles são para Deus o que a expressão é para o pensamento e o que o discurso é para a razão. A teologia é, portanto, a teologia ou discurso sobre um assunto específico, a saber, Deus. Entretanto, visto que nenhuma consideração sobre Deus será completa que não contemple suas obras e os modos do universo que ele criou, assim como sua pessoa, a teologia pode ser ampliada devidamente para incluir todas as realidades materiais e imateriais que existem e os fatos a respeito delas e contido nela. Então, ensina que o que é teologia de forma profunda. Se nós pegarmos os usos gerais, várias definições, o estudo em teologia, exigências essenciais, muito interessante, que nós temos que ter, as limitações finitas devem ser reconhecidas, uma iluminação espiritual necessária e proporcionada, um estudo paciente e incansável deve ser exigido, ou seja, a perseverança nos estudos para nós aprendermos. Vamos dar um salto aqui e vamos entrar aqui na parte da bibliologia, que nós temos uma introdução à bibliologia, a origem sobrenatural da Bíblia. Vocês podem ver, querido, que essa sistemática, se você observar, ela é exaustiva, literalmente exaustiva. Não contém gravura praticamente, ou acho que nenhuma. Uma letra média, um espaçozinho na lateral, mas pensa numa teologia sistemática que não deixa nada de fora. Porém, por eu ser arminiano, ela é calvinista, na parte soteriológica eu não concordo, e também eu sou continuista dos dons, e ela é cessacionista na parte dos dons espirituais ali do Espírito Santo. Eu não concordo, mas nós temos que aprender tudo aquilo que o autor está ensinando, ainda que nós não acate tudo. Ou seja, não é porque ele é calvinista e cessacionista que eu tenho que falar que o irmão é herege. Assim também com o arminiano. Quando o calvinista não concorda com a doutrina arminiana, ele não deve situar o irmão como herege, pois cada um defende um ponto de vista baseado na sua interpretação da Bíblia. Tá bom, querido? Isso é muito interessante. As escrituras são autoritativas porque são a palavra de Deus, empregada pelo Espírito Santo. A autoridade da Bíblia é vista no fato de que, sem o menor desvio, ela vindica e satisfaz cada alegação sua. Interessante, né? Iluminação, vamos dar adiantado aqui. Aqui é onde que eu estou lendo sobre os decretos divinos, que já entra aqui na doutrina de Deus. Os decretos de Deus. Podemos ver onde que eu parei para estudar, né? Bastante conteúdo. Que se nós for folhear folha por folha, a predestinação, nós vamos perder muito tempo, que é muito exaustivo. Objeções à doutrina do decreto divino. É uma teologia que requer bastante tempo para estar estudando ela. Os nomes da divindade. Aí aqui, a introdução ao trinitarianismo, onde eu tirei um estudozinho aqui também. Considerações preliminares. 3 desonras. Então, muito interessante. Que definição geral, onde eu parei, está marcadinho aqui, que eu vou dar prosseguimento à prova da doutrina trinitária. Vai falar a razão, os atributos divinos são eternos, a atividade eterna dos atributos, os atributos exigem tanto o agente quanto o objeto. Deus é suficiente em si mesmo, o agente e o objetivo são pessoas. A Bíblia sustenta a razão, pluralidade em Deus é uma trindade. Isso aqui é interessante.
Revelação, a doutrina da Trindade demonstrada no Antigo Testamento, como eles falam que não tem. Querido, está surgindo aí, né, um respeito, mas a doutrina unicista está vindo com força de novo. Já foi combatida e nosso dever como trinitário é aprender sobre a Trindade, também para nós sabermos como refutar essa doutrina, né? A doutrina da Trindade demonstrada no Novo Testamento, muito interessante mesmo. Então, ó, Deus o Pai, deixa eu ver aqui, adiantar aqui, Deus Filho, a sua encarnação, quem se encarnou, porque eles falam que foi o Deus Pai, como nós falamos na primeira pessoa da Trindade, Deus Pai se encarnou. Logo, se Deus Pai se encarnou, morreu na cruz, nós temos que acreditar no patripassionismo, ou seja, aquele que crucifica o Pai na cruz. Se Deus Pai desceu, se encarnou, morreu na cruz, se nós somos patripassionistas, nós temos logo que afirmar que o céu, nesse momento, está vazio, pois o Espírito Santo também sendo Deus, o único Deus monoteísta absoluto, como os unicistas afirmam, a Bíblia diz que ele mora dentro de nós. Então, como é que está o céu? Então, isso são conceitos que os unicistas não levam em consideração. Aí vão falar assim, mas tem a onisciência, a onipresença, a onipotência, mas a Trindade não está se referindo a esses atributos, né? Ninguém nega, querido, que Jesus é Deus, só que nós temos uma Trindade, um Deus triuno, entendeu? Então, é basicamente isso, fácil de entender, fácil de aceitar, ainda que temos um complexo dentro da doutrina da Trindade, assim como todas as outras doutrinas têm pontos complexos, mas a Trindade de Gênesis a Apocalipse, ela é demonstrada sem dúvida alguma. Angelologia, aí aqui nós já entramos no volume 2, então esse volume de número 1, que é interessante, ele tem 419 páginas. Aí vamos entrar aqui no volume de número 2 e ele dá continuidade, né? Deixa eu só pegar aqui. Volume 2, continuidade aqui, o capítulo de angelologia, fatos gerais a respeito dos anjos, angelicais, etc, etc, etc. O número dos anjos, o poder dos anjos, a classificação dos anjos, anjos individuais, o ministério dos anjos, a disciplina progressiva dos anjos, os anjos como espectadores, participação angelical no problema moral. Schaeffer, ele trabalha muito, ele tem uma consistência muito boa em seus escritos. Satanalogia, o capítulo 6, a introdução. Então podemos perceber que Satanás julgado na cruz, a execução do juízo de Satanás, Satanalogia, o caráter maligno de Satanás, impiedade dupla, a pecaminosidade de Satanás, Satanalogia, o cosmos satânico. Então, podemos ver, querido, vou adiantar aqui que nós já estamos com 17 minutos praticamente de vídeo, que eu tenho que entrar aí na parte do volume 3 e 4 aqui, ó. O volume 1 e 2, ele acaba com 780 páginas. Então, o volume 3 e 4, deixa eu só adiantar aqui para mostrar, ele vai acabar com 765 páginas. Ou seja, 700 mais 700, 1.400, 865, vai dar 145. Então, nós temos praticamente 1.500 e poucas páginas de conteúdo só no primeiro livro. Olha a quantidade. Então, ele abre com outro índice. Olha que interessante. Por isso que o vídeo é grande, que é muito conteúdo. Ele já entra no volume 3 com soteriologia, o capítulo 1. Capítulo 2 aqui é a pessoa do Salvador. Capítulo 3, introdução ao sofrimento de Cristo. Capítulo 4, as coisas realizadas por Cristo. Capítulo 5, o sofrimento e a morte de Cristo nos tipos. Interessante, né? Tipologia aqui. Rapaz, interessante, hein? A terminologia bíblica relacionada ao sofrimento e morte de Cristo. Capítulo 7, teorias falsas e verdadeiras do valor da morte de Cristo. Eleição divina, fala da eleição divina, a ordem dos decretos eletivos, também repete aqui, que vai trazer aqui na soteriologia aqui, né? Capítulo 10, por quem Cristo morreu, será que a eleição foi limitada e ilimitada?
tem essa disputa, esse debate. A obra salvador do Deus triuno, capítulo 11, a obra consumada de Cristo, capítulo 12, a obra convencedor do Espírito Santo, capítulo 13, as riquezas da graça divina, segurança eterna do crente, vai entrar aqui o capítulo 14, capítulo 15, a ideia arminiana da segurança, capítulo 16, a doutrina da calvinista da segurança, capítulo 17, a escritura consumadora, capítulo 18, libertação do poder reinante do pecado das limitações humanas, capítulo 19, o crente apresentado sem pecado, os termos da salvação, aqui cidadania celestial já fala, né, uma parte também escatológica dessa doutrina, que os termos da salvação, capítulo 20 vai trazer esse termo, volume 4, eclesiologia, a igreja como um organismo, capítulo 1, vai trazer os aspectos gerais da doutrina a respeito da igreja, capítulo 3, contraste entre Israel e igreja. Querido, isso aqui é muito interessante, que é onde os aliancistas se perdem, tá? Na doutrina dispensacionalista você vai entender, os aliancistas se perdem nessa parte aqui, colocando a igreja no Antigo Testamento. Então, tem essa diferença. Soteriologicamente, um povo só. Aceitou a Cristo, parte da comunidade evangélica cristã. Escatologicamente, temos 3 povos: Israel, gentios, igreja de Deus. É o que Paulo vai dizer aos Coríntios, né? Então, aqui o contraste entre igreja e Israel. Capítulo 4, 7 figuras usadas sobre a igreja em sua relação com Cristo. Capítulo 5, 7 figuras usadas sobre a igreja em sua relação com Cristo. O último Adão é a nova criação. Capítulo 6, 7 figuras usadas sobre a igreja em sua relação com Cristo, noivo e a noiva. A igreja organizada, a regra de vida do crente. Interessante. Aí entra a escatologia, que Schaeffer dá um banho, trabalha muito. Os aspectos gerais da escatologia, um breve panorama da história do milenismo. Querido, quer aprender sobre milênios, conceito histórico? Entra nessa aqui. Cara, ensina muito. Os principais caminhos da profecia. Vai trazer aqui, ó, capítulo 17, profecia a respeito dos pactos com Israel, profecia a respeito dos gentios. E vai trazer, querido, o vídeo vai ficar muito longo. No capítulo 25, os eventos preditos em sua ordem, como será, como está acontecendo, né? E notas, entra o volume 3. Como o vídeo está muito longo, eu quero pegar uma parte aqui para nós lermos, para nós entendermos alguma coisa sobre essa teologia. Vamos pegar aqui sobre o contraste entre Israel e igreja, página 413. Vamos estar lendo aqui um pedacinho só para nós ter uma noção. Página 413, contraste entre Israel e igreja, que vai aqui, ó. Embora muita coisa já tenha sido apresentada na introdução geral à eclesiologia sobre as distinções que existem entre Israel e a igreja, um sumário parcial desse campo inexaurível de investigação está incluído nesse capítulo. 24 contrastes devem ser indicados com brevidade, e isto será seguido de um reconhecimento das similaridades que estão presentes entre esses dois importantes agrupamentos da humanidade. A extensão da revelação bíblica, com respeito à aplicação primária, Israel ocupa aproximadamente 4/5 do texto da Escritura, enquanto que a igreja um pouco mais do que 1/5. Aí vai trazer o propósito divino, a semente de Abraão, o nascimento de Jesus como cabeça, os pactos, nacionalidade, trato de Deus, as dispensações. Vou ler aqui as dispensações aqui, ó. O povo terrestre, embora o seu estado possa variar, está presente na terra em todas as eras, desde o seu começo em Abraão e por toda a eternidade vindoura. Enquanto que a igreja, como foi afirmado anteriormente, está restrita à presente dispensação. A dispensação agora em vigor é caracterizada por sua presença no mundo. Ela foi introduzida por causa de Israel e é, portanto, sem qualquer relação com o que aconteceu antes ou com o que se seguirá depois. Aí entra o ministério, a morte de Cristo, o Pai, Cristo, o Espírito Santo, o princípio governante, a capacitação divina, os discursos de despedida, a promessa do retorno de Cristo, a posição, o reino terreno de Cristo, o sacerdócio, o casamento, o juízo, a posição da eternidade e uma conclusão. Então, querido, 7 figuras usadas sobre a igreja em sua relação com Cristo.
Então é muito conteúdo, a igreja organizada. Meus irmãos, a economia da presente graça é muita coisa se nós formos tratar aqui pautadamente, mas espero que dê para você ter uma compreensão do tamanho dessa teologia e da sua grandeza. Então aqui se encontra a teologia sistemática de Lewis Pill Schaefer. Se você não tem, um aconselho a ter, pois não pode faltar na sua biblioteca. Que Deus lhe abençoe, queridos, e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.